Chegando aqui com mais um podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa e nós vamos conhecer juntos aqui a história de uma mulher que ela é inspiração. Ela tem tanta força de vontade, ela tem tanta garra. Ela começou ali, sabe, com um sonho que eu acho que ela nem imaginava que ia se tornar algo tão grande, tão potente como ela. Luciana Machado, Lu Chocolate, está aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Lu. Que bom. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Nossa, Lu, e assim, conhecendo a sua história, né, eu já te acompanho, já te encontrei muitas vezes nos corredores da TV. Você começou, é verdade que você começou vendendo trufa, assim, para comércio? Isso mesmo, Mê. Comecei vendendo sabe aquelas trufas de torção? Que tem em padaria. Agora acho que tem menos. Mas antigamente você via de maracujá, cereja e tal. Comecei assim, vendendo essas trufas que mal sabia derreter um chocolate. Mas colocava ali o chocolate na forminha e já ia colocando os recheios, que eram aqueles prontos que já vinham até naquelas embalagens da própria trufa. Sim. Vinha várias receitas, né? E dali que eu peguei, porque sem curso, sem nada, né? Comecei pra gente ter uma vida melhor. Como uma forma de ter uma renda extra. Exatamente. Você já tinha filho? Já tinha o seu filhinho nessa época? Já. O Lucas, ele tava bem pequenininho. Eu casei muito nova, eu casei com 20 anos. E eu tive o Lucas com 24. Tá. E aí, pra ter uma vida melhor, né? Eu tive uma vida muito simples na fase minha de criança, de adolescente, de adulta. Muito simples. Com pai, mãe e um irmão. Mas nunca passei fome. Mas eu queria algo melhor. Então, pra mim ter algo melhor, eu já tinha trabalhado em experiência em lojas de departamentos de vestiário, na cidade de Mauá. E aí, eu sempre tive a vontade de... Eu sempre fui comunicativa. Muito. Eu sempre gostei disso. E aí eu vi uma mulher, numa dessas vezes, ela passando com uma cesta de Vime. Eu era de menor ainda. E eu vi ela passando com a cesta de Vime com chocolatinhos, assim, embaladinhos, mas não era trufas, era como se fosse barrinhas só embalada no chumbo. Como se fosse o Prestígio, o Choquito, esses assim. Impecável a companhia de prato. E aquilo me acendeu os olhos. Lá no passado. Mas anjinho, talvez fosse um anjo. E eu sempre gostei de cozinha. Aonde que tava a Lu na adolescência? Você tava fazendo alguma coisa, eu tava lá lavando uma louça, secando. Eu sempre gostei. Do ambiente. Do ambiente. Então, assim, eu sempre fui muito de... Sabe, eu gosto de arrumar, gosto de limpar. E aí eu sempre gostei da área da cozinha. Então, as mulheradas faziam um bolo, um creme, um chantilly. Tava eu raspando a bandeja, eu tava lavando. Eu tava comendo. Se fosse eu ia estar eu raspando pra comer a panela. Também, eu acho que eu comia também, né, gente? Mas eu sempre gostei. E isso acho que foi me ativando algo muito especial. Isso foi passando e aí eu fiz essas trufas. E eu fui vendendo elas conforme eu trabalhei. Onde eu comecei a trabalhar lá no passado. Então eu falei, eu já conheço a Mi, vou oferecer pra Mi. Aí já conheço o Pedro, já vou oferecendo pro Pedro, já vou conhecendo o outro. E aí eu fui indo só com cadernetinha, anotando. Então você comprava, pagava depois e assim ia. Ô Lu, e quando foi esse pulo do gato? Porque, gente, o Instagram dela, milhares, mais de 300 mil seguidores. Lu Chocolates, né, como a Luciana Machado é conhecida. Ela se tornou essa potência, referência em doces finos, referência em bolos personalizados, aqueles bolos lindos que você fala, gente, isso é de verdade? E o bolo dela é de verdade e é gostoso. E também é a confeiteira, digamos assim, né, das celebridades. Ana Hickman, Sabrina Sato, Cléo Pires e tudo mais. Quando que a Luciana Machado, da trufa, acabou dando esse pulo e se transformou na Lu Chocolates? Como que foi como que você trilhou esse caminho, assim? Ô, Mi, é muito interessante essa sua pergunta. Que eu começo a rebobinar algumas coisas da nossa vida, né? Porque lá atrás, na hora que eu tava fazendo as trufas e vendendo, eu tirava toda segunda-feira, que eu tirava o dia com meu filho. Então, eu pegava o Lucas na escola e o dia era dele. E toda segunda, porque eu trabalhava de domingo. Eu fazia, né, as coisas de domingo. Aliás, eu não tive faculdade. Detalhe muito grande. Porque aí hoje todo mundo pontua muito o curso e tal. Legal. Mas lá atrás eu não tinha. Então eu pegava receita de capa de revista ou revista, sabe, em banca de jornal. Revista que vinha, né? Porque hoje... E aí eu comecei a ter bastante trabalho de final de semana e eu tirava a segunda com o Lucas.
E numa dessas segundas-feiras eu fui almoçar com o Lucas e encontrei uma amiga que estudou comigo na infância. E a filha dela fazia vários comerciais de TV e tal. Era 1 ano, 2 anos mais nova que o Lucas. E ela falou, nossa, a Sofia passou agora pro teste das Chiquititas. Sofia Valverde. Olha! E a gente vai fazer um aniversário dela em São Paulo e tal. Eu quero muito que você faça alguns docinhos de Cinderela. Você faz? Claro que eu faço. Mentira, eu não fazia nada, né? Você nem... É porque o empreendedorismo entrou na veia, minha filha. E aí, assim, ousada. Faço. Deixa comigo. Eu faço. Gente. Porque eu não perco a oportunidade. Pode não ter dado certo, mas eu fui. Isso. Então, assim, tipo, eu acho que essa é uma dica do empreendedorismo que todos os dias você tem que acordar com isso. Você tem que ir. Oportunidade. Vamos, deu certo? Ok. Não deu? Então, da próxima, eu vou ver a oportunidade de uma forma diferente. Você não coloca empecilho. Ai, a Cinderela, eu vou precisar de uma forma de sapato, eu não tenho, não depois sei. eu vejo a depois forma. você vê. Você fala, eu vou, eu faço. Primeiro eu faço. E aí, ela falou, eu vou levar a Sofia lá, que a Sofia filma e eu... Aí a Sofia começou a mexer na farinha e tal. E o negócio foi, fizemos os doces da Sofia pro aniversário dela. E chegando no buffet, era um pessoal de decoração que eu admirava lá atrás, nas revistas que eu folheava para as minhas receitas e de festas. E eu ficava admirada, eu falei, meu Deus, que legal. A empresa Viva o Desejo aqui. E aí as meninas super recebeu muito bem a mim e começou a falar dos doces. E eu, gente, mas será que elas nunca viram esses doces? E o negócio foi ficando. E fiquei para a festa um pouco, meio que, não vou ficar. E a minha amiga, não, você vai ficar. Acabei ficando e conhecendo várias pessoas lá. Então, um desses eu conheci um amigo que é um anjo, né, que eu chamo, que é um amigo irmão, o Alan. O Alan trabalhava na Record. E talvez nessa época ele acreditou mais em mim que eu mesma. Porque eu me sentia ainda muito pequena, morava em Mauá, trabalhava no fundo de casa e muito pequena. E aí ele começou camarim do Gugu, isso, camarim, não sei o que, isso, camarim. Você fazia o camarim dos artistas? Eu fazia a maioria dos camarins de todos os artistas que tem. Desde o Safadão, de todos. Gustavo Lima, todo mundo que ia pra Gugu. Na Record. Na Record. Comecei lá, a Record me buscava, ia me buscar, me levar de volta. Então, todas as quinta-feiras eu estava lá, assim, gravada na Record. E aí conheci aquele monte de gente, os assessores, e aí foi o pulo do gato de eu mostrar o meu trabalho para mais pessoas. Então, aí começou os assessores começaram a me conhecer, produção começou a me conhecer, e aí começa, eu preciso de um bolo pra Marília Mendonça, que vai ser Altas Horas. Tava lá fazendo. Eu preciso de um bolo. Aí a Marília queria um bolo pra entregar de presente pro Henrique e Juliano. Tava lá eu lá na Ana Maria Braga. E aí o negócio vai se expandindo, por quê? Eu vejo isso tudo como oportunidade. Então, não só como bolo, mas com os doces finos e chocolates, cestas e brindes e gifts. A gente vai ter uma comemoração, gift, vamos lá, tamo junto. Você pensa também isso tudo? Você... Hoje penso mais, mas lá no passado eu nunca imaginei estar onde a gente está e hoje eu imagino onde eu vou estar, né, mais pra frente. Mas lá no passado, eu só ia, só fazia, sem nada. Que foi linda, crescendo assim. Que linda. Ela é bem aquele ditado, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Exatamente, Então, essa não palavra. Era impossível. Ai, meu Deus, isso. que lindo. E assim, você lida com eventos muito importantes, eventos muito grandiosos. Agora, recentemente, a Lu fez um casamento internacional, gente. Eu estava vendo, ela mandou 800 doces. Mandou não, ela foi junto. 800 doces pra Punta Cana, é isso? Punta Cana. Então, assim, você lida com um momento muito importante da vida das pessoas. Exatamente. Por exemplo, esse é um casamento, bom, foi internacional, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá. Mas como que é lidar com o cliente que às vezes está estressado, está ansioso, muito em casamento? A festa de aniversário, acho que o ambiente é um pouco mais leve, mas casamento deve ficar às vezes os noivos nervosos. E como que você faz para lidar com isso? Porque você também tem o seu estresse do doce não derreter, de ficar tudo lindo, né, com aquele visual. Exatamente. Você tem que ter esse equilíbrio emocional. Tem que ter e passar a confiança que dá certo. E vai dar certo. Quando eu recebi esse convite para fazer esse casamento em Punta Cana de uma cliente, já estava decidido que talvez não rolaria e que era uma coisa da cabeça.
eu gostaria muito, você tá há muitos anos com a gente, eu gostaria muito de tê-la com a gente. E acabou mudando de local, ia ser num local, e aí mudou para outro, mais 3 horas de terrestre. Então, desceria em República Dominicana, mais 3 horas de terrestre. E aí, o clima, documentação. E aí, eu comecei não perco oportunidade. Por mais que tenha aquela, será que vamos, será que não? E comecei a galgar, fazendo toda a busca com a Betel, que já é uma parceira nossa que trabalha com a gente lá, né? Sobre alimentos, junto com a Anvisa. O que eu precisava de documentação, como que era a lei lá, né? Como que era o consulado dominicano, como que entra alimento pronto lá, né? E tal. E aí começa a ligar consulado daqui, consulado de lá, e começa a buscar todas as informações. E falou, olha, não tem muita isso, você tem que ter, né, documentação assim e tal. Então, ótimo. Então tá. E aí, um mês antes, a cliente falou assim, olha, eu quero ter você comigo no casamento. Um mês? Um mês. E aí, Lu, você não 30 dias. E eu falei, ok. Aí ela falou, eu falei, não, eu vou só, porque era o momento da empresa que também eu não conseguia levar nem o marido, que é sócio, e nem o filho. As 3 bases, né? Não conseguia levar ninguém comigo, só eu. Porque a gente faz de final de ano e aquela correria que tá interna. Então eu falei, não, dá certo. Se Deus colocou, vai dar certo. E aí eu tenho muito isso. Quando você tem uma oportunidade e algo que te dá uma tranquilidade, é porque Deus tá com a gente. A paz espiritual. A paz espiritual. E aí, foi dando muito certo, vários tiquezinhos. Depois, juntamos a nossa equipe. Qual o doce seria melhor, qual o tipo de bolo, porque o andar era verdadeiro. As flores de açúcar, porque eu não conseguiria flores naturais, porque é uma ilha. E aí, forminha, e bem casado, e geladeira, armazenamento. Então, veio vários, né? Opa, isso dá certo, isso não. Então, vamos ver esse tipo. E assim, a gente vai cuidando da estratégia para chegar a algo legal. E você vê um dia antes, embalando tudo e tal, 9 horas da noite, fiz minha mala, em 40 minutos, porque era algo muito importante para a empresa, mas era algo de tudo chegar impecável. Nossa. E Deus foi abrindo as portas de uma forma que chegou tudo impecável. Nossa. Eu posso falar com orgulho que não chegou um doce amassado. Gente. Não chegou um doce amassado. Quase 1000 doces, nada. gente. E levamos 340 bem casados, 800 doces e o bolo de 3 andares com o andar verdadeiro que tem lá as imagens. O bolo também? O bolo verdadeiro. Não, para. Pronto. Eu vi você fazendo a mesa e você que montou tudo. Sim, eu que montei junto com o pessoal do Bizuti, Grupo Bizuti daqui de São Paulo. Tava a decoradora deles, né? O chefe lá deles de cozinha, tudo maître. E aí foi muito bem, mas eu montei a mesa inteira e foi um sucesso. E fiquei alguns dias a mais. E aí todo mundo, os convidados todos comendo, né? 60 convidados, todos comendo o outro dia, sabe? Nossa. E foi um sucesso isso. Mas você pensa, Mi, se eu não tivesse essa ousadia de ter, pelo menos tentado. É o que eu falo do empreendedorismo. Muita gente, não é que... eu vou fechar minha loja, eu vou fechar meu comércio, não deu certo eu fazer tal tipo de bolo, ou vender uma roupa, enfim, alguma outra coisa. É porque ela não vê o que tem de oportunidade. Porque nem sempre vai dar 100% certo. Uhum. A gente tem que estar ciente com os pés no chão, que se não der certo, tá tudo bem. O próximo você já sabe que não deu certo. Então, não vamos ter o mesmo erro. Então, a gente pode ter erros diferentes e menos graves. Então, o que nós pensamos da equipe foi como armazenar correto, como fazer teste de prateleira, fazer teste no calor, sabe? Sim. Foi muito testes antes de a gente armazenar em caixas térmicas para me levar sozinha. E eu levei sozinha. Gente. Era 2 carrinhos. Eu fosse a louca lá dentro do aeroporto, né? Era a mulher mais doce do aeroporto, gente. E aí parecia sempre um gringo lá. Help, help, help. E vamos. E aí vai ajudando e deu super certo. E foi incrível. Que demais. Eu fico muito feliz, assim. Eu acho que um dos segredos da Lu porque tem uma pergunta falando aqui sobre qual que é o segredo? O segredo dela é o entusiasmo que ela tem dentro dela. Entusiasmo, essa força divina, de fé, de acreditar, de ser tão positiva, né? E ter esse brilho na sua vida. Você tem um ritual
que você começou a fazer toda segunda-feira, parece, com seus funcionários, né? Queria que você contasse um pouquinho para quem tá assistindo a gente, porque eu achei incrível e eu tenho certeza que isso muda muito a nossa vida, o nosso ambiente. Conta pro pessoal. Pois é, Mi, a gente sempre muito de fé, né? Eu, Marcos, Lucas e várias pessoas lá com a gente no time. Mas por que não trazer isso um momento de oração na empresa? E aí veio vários tabus. Ah, mas eu não sou cristão, o outro é, né, é católico. Não tenho religião. E aí, e eu acho que quando eu comecei, eu falei, gente, a gente precisa fazer uma notícia para vocês, né? E a gente vai fazer o nosso momento de oração, independente da religião de cada um. Quando a gente fala de Deus, a gente está falando de Deus, nosso Pai. Então, independente da religião que tem. E aí, as primeiras vezes foi aceitado, uns não, outros sim. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a ir para o momento da oração. Mas ali a gente faz o nosso agradecimento, a gente pede uma semana abençoada, agradece familiares de cada um. E cada vez que a gente faz na segunda-feira, é um momento muito íntimo, porque você vê que eles pedem oração para alguém da família, eles agradecem por um exame de alguém da família, o VI, né? Deus guardar eles todos, abençoar cada cliente. Então você vê assim lágrimas rolando, é tão lindo, porque você vê que muitos, talvez no dia a dia, não percebem o que Deus faz pra gente, não percebe o quanto é a gente achar que temos problema. Quando você fala, eu tenho isso de problema, ele é muito pesado, e você cair numa cama e ter algum ente querido muito com problema de saúde. Aí sim, você vai largar todos os seus problemas. Então, você tem que mostrar para ele que, além da diretoria, de a gente ser o alicerce e a ponta ali de cima de tomada de decisões, são escolhas, né? Vamos fazer isso não. Também é doloroso para todo mundo. Então, do cliente ao motorista que vai levar, ao recebimento, a vendedora, a loja, o café. Então, todos ali vivenciam as mesmas dores. Então, quando a gente entrega isso, e todos têm isso de... eu sempre tenho umas falas, né? Eu tenho isso, né? Sempre alguns mantras lá. Ser melhor do que foi ontem, sempre. Porque se você acorda hoje... Você pode acordar até tristinha. Mas se ontem você tá... Vamos ser melhor que foi ontem. Pra gente. Porque aí os próximos que estão nas nossas laterais também vão ser melhor. E aí eu tento passar isso pra eles de vida, sabe? E aí o momento da oração é a coisa mais linda. E tá sendo incrível. Legal, que bacana. Incrível. Você tem quantos funcionários lá no Chocolates? Hoje a gente tá com 41. Nossa, 41 famílias. Grande. É uma equipe grande. E assim, pra organizar isso... E é tudo lá em Santo André? Tudo em Santo André. Tudo concentrado tudo em Santo lá. André, Passa o endereço pro pessoal, que você tem o café, né? Temos também. o café a gente fez 1 ano agora em agosto. Final de agosto, passou mais de 20 mil clientes no nosso café. Gente, é bom o café. É um petit, mas é uma delícia. Você sente muita energia lá. E o que é gostoso também, acolhedor. Rua das Pitangueiras 63, gente. 63, ali no bairro Jardim. No café, o café, né? O café e loja. E chama Lu Chocolate. Lu Chocolate, você já vai ver lá, Lu Chocolate. E aí tem o café, tem a loja na frente. A parte da produção, você vê, ela é toda, né, de vidro. Então, você vê a galera trabalhando, o time todo trabalhando. E tem parte de embalagem, parte de expedição. Aí tem o estoque que é na rua de cima. E tem uma cozinha de apoio em Mauá, que é onde eu comecei. Quando é datas esporádicas, que a gente precisa de mais freelancers e tal, para projetos grandes. Então, a gente também ativa a cozinha de onde eu comecei em Mauá. Nessa personalização dos doces que você faz, tem algum que te marcou, assim, que você fez? E você fala, puxa, esse aqui me marcou, esse aqui tem uma história nos seus chocolates e tudo mais? Você sabe que em bolo, tem um que eu recebi um comentário da cliente, e uma cliente famosa, e eu fiquei muito honrada de receber, porque eu acho que foi muito a conexão mesmo de Deus ali. Foi da Eliana, um bolo na época do Avatar. E era um bolo que você pesquisava em páginas gringas, você fazia busca em Pinterest da vida, em várias... Nossa. Não tinha imagem, não tinha referências de bolo, da onde você tirar um bolo do Avatar.
Gente. E ela me mandou uma mensagem falando, Lu, foi o melhor. E ela ajudou a desenhar esse bolo também, sabe? Ela colocava as flores onde era, sabe? Os cactos E no o tom bolo de era verde azul? com azul. Era azul? Azul com verde. Foi uma festa lindíssima. E foi desenhado também por ela. E foi assim, ela falou, olha, a referência a isso é mundial, porque esse daí não tem. Então foi algo surreal, assim. Eu acho que é uma das coisas que mais me... Te tocou que muito, me tocou, né? Que foi um trabalho ali, juntos, né? Conjuntos. exato. Isso é muito legal. Uhum. E você sendo mulher empreendedora de sucesso, que conselho você daria para tantas mulheres e tantas pessoas que querem começar, né? Porque o empreendedorismo, digamos, tá muito na moda agora, muita gente online dando dicas, falando isso, falando aquilo. Às vezes eu vejo gente dando dica e não é empreendedor, sabe? Compre o curso de empreendedor, nem é empreendedor. Agora você sim, você é aquela que arregaçou as mangas e começou a fazer a trufa, que viu uma cestinha e aí foi. Qual é a sua dica ou as suas dicas para quem quer começar, seja um doce, uma confecção, enfim, começar, né? Tá. Mi, eu acho que é muito isso, é vida real. Eu acho que você tem que seguir na internet quem conecta com você, porque tem muita gente falando tudo e mal construiu, ou mal teve um comércio, ou mal teve os desafios da vida. Uhum. Saber que o empreendedorismo é cada dia um dia. Então, você tem que tirar o telhado do seu comércio que já tem, ou do seu empreendedorismo, olhar ele por qual área que tá melhor, qual passo que você tem que dar, porque hoje tem muito grupos de Miss Mind, Mastermind, qual é o passo que você dá para onde você vai estar sentado às mesas das pessoas, porque eu fui galgando cada degrau. Então, hoje, eu trabalho com chocolate 100% belga. Lá no começo, eu trabalhava com aquele chocolate que era o fracionado. Só que meu público era o fracionado. Eu fazia rifa, bingo e tal. Você então, foi... a gente né? vai passando. Adequando também. Então, hoje, a dica que eu dou para qualquer área de empreendedorismo, não só na confeitaria, é saber qual é o público que você vai atender. Porque senão, se muita gente hoje, elas se comparam. A Lu faz chocolate belga. A Lu trabalha só com chocolate belga, então eu também vou trabalhar. Só que se você mora numa periferia, você não vai vender chocolate belga nunca. Não dá. E aí você vai dar errado. Não fecha a conta não já, vai né? fechar a conta. Você vai fazer algo que você, em vez de você estar crescendo, você está diminuindo. E aí, quando você diminui seu CPF, você pode diminuir sua família junto. Porque geralmente do empreendedorismo é familiar. Sempre tem alguém de casa ajudando. É isso. E aí você vai ficando mal. E aí você desiste. Porque aí você desiste, fala, não deu certo. Mas por que não deu certo? Será que era o caminho certo? Porque se você começa algo, é porque você ama o que você tá fazendo, né? Vai vender roupa, é porque você ama. Você vai fazer chocolate, vai fazer bolo, vai fazer pãezinhos de mel, vai fazer brigadeiro, porque ama. Mas qual é o caminho para quem você vai oferecer esse produto? Tá numa precificação correta? Você tá comprando matéria-prima correta? Eu acho que é entender sobre o que você quer empreender, primeiro. E aí, pode ser no achismo da pessoa, porque a pessoa tem que ter a essência ali, a conexão. Sim. E depois você fala, aquele eu gosto porque ela fala de tal coisa, de precificação que é importante pra mim. Aquela fala do momento de collabs que é melhor pra mim. Então, quando eu sempre falo de dicas, eu falo, se você tá vendendo um brigadeiro que é com um chocolate sem ser nobre, é um chocolate nacional, aonde você vai fazer a unha, você oferece. Aonde, sabe? Meu cliente, aonde eu vou, o pessoal viaja muito fora, então já é um chocolate melhor. Então, faça um raio-x do cliente antes de você ver o que você vai vender. E aonde você tá. Que é a rodinha do caracol, né? Porque se você começa com o seu caracolzinho, você começa a atingir mais público. E esse caracolzinho, aí põe o nome, é o networking, né? É a sua rede. Que é o relacionamento. Seu relacionamento, né? Que tudo é relacionamento, né, Mi? Você conhece as pessoas por relacionamento. E aí, no relacionamento que você vende o seu produto. Que você entrega o que você tem de melhor com o que a pessoa talvez esteja procurando ou até não esteja procurando. Mas que é uma necessidade dela lá. E você falou muito sobre a questão familiar, né? Que começa ali no familiar. Como que é o relacionamento? Pai, o seu esposo Marco, o seu filho Lucas e você ali. Às vezes tem às vezes aí uma briguinha ou não, ou vai tudo... Geralmente não tem, é que
você me vê calma, mas eu sou a mais estourada, né? Assim, tipo... É que eu sou a mais agitada, vamos dizer, né? O Marco é mais calmo, o Marco cuida da gestão inteira da empresa, colaboradores, tudo é o Marcos. Financeiro também é o braço dele lá, então ele tem várias pessoas assim. E o Lucas é marketing. Então, tem muito a ver com a venda, que é o meu braço. Vendas, network, relacionamento, cuidado com o cliente, prateleira, o que é mais bonito, que é... O Instagram também? O Instagram também. Ele tem duas pessoas que ajudam ele lá. Então, essa parte toda é ele. Então, cada um tem uma área. Então, toda segunda a gente tem um grupo de conselho. Então, toda segunda a gente senta, cada um vai fazer o quê? O que tá pendente de tarefa. Então, tem aquilo, não, mas isso aqui não saiu. Não, mas vai sair que eu vou fazer a propaganda. Não, mas e aquele? E aí, aos poucos, a gente vai se ajustando. O legal é que desde Mauá, eu acabei não fazendo nada falando de assuntos de trabalho em casa. Então, a hora que a gente chega em casa, é praticamente... É família. É difícil, hoje em dia, a gente falar bem pouco. Porque se a gente tem alguns pontos resolvidos, a gente tenta eliminar um pouco do assunto de trabalho em casa, sabe? Claro, muito bom. E não desgasta. A gente tenta ao máximo, né? Tem dia que escapa, mas a maioria das vezes não. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho ou sussurrar alguma coisa pra Lu, lá de trás, a Lu que tava começando, o que você falaria pra ela? Se você falasse, tipo assim, sabe? Chegar nela e pudesse falar alguma coisa ou dar alguma instrução, o que você falaria? O que ela estava precisando escutar naquele momento? Que eu ajudaria muitas pessoas. Muito legal. E esse ajudar eu recebo tantas mensagens, tão lindas mensagens que eu sirvo como inspiração, que a pessoa não quer levantar da cama e que me viu eu falando, eu mostrando, e que aquilo ajudou ela a levantar e seguir no ramo dela. Eu fico, como assim? Tipo, então isso eu acho que é uma das coisas, porque a gente acha que empreender é só a venda do produto, e relacionamento, e conhecer pessoas e legado. E talvez a gente não tenha, talvez eu não tinha essa visão, e também de vez em quando não tenho, do que a gente pode inspirar as pessoas a levantar de uma cama ou começar de novo. Impactar a vida da pessoa. Impactar a vida das pessoas. E isso eu acho que eu tô tendo muito. Ai, que linda! Com certeza tá. Eu queria que você falasse do curso Brigadeiro com Propósito que você tem na Lu Chocolates. Então, conta. É isso. Esse curso também veio como isso, para impactar. O Brigadeiro com Propósito, ele veio uma plataforma pela Hotmart. Nós fizemos o lançamento dele, foi um sucesso. Já fizemos a primeira turma também de mentoria. Esse Brigadeiro com Propósito é além da receita do brigadeiro. Você vai ver a composição dos ingredientes, as receitas de vários tipos de brigadeiro, mas além do módulo tem precificação, compra de mercadoria, porque isso é muito importante, aonde você vai vender, o tipo de embalagem que você vai vender. Por quê? Eu quis mostrar nesse curso de Brigadeiro com Propósito todos os desafios que eu tive durante anos. De sobra de embalagem, de comprar errado, de precificar errado. Porque aí os cursos em comum não ajudam isso. Os cursos, eles querem vender a receita. E ali a receita era o de menos pra mim. Porque a receita, cada um pode ter seu melhor bolo de cenoura. E pode adaptar também. É claro, mas se ela saber qual é o peso do óleo, o peso da manteiga, o peso do açúcar, o peso da farinha, ela vai saber fazer o melhor bolo de cenoura. Só que como vender esse bolo de cenoura? Aonde comprar a cenoura melhor? Aonde comprar isso? Lista de fornecedores que eu abri nesse curso. Nossa. Então, o que eu tive de galgada aí, eu passei nesse curso aí que tá sendo um sucesso. Parabéns, viu, Luciana? Ô Lu, último recadinho pra quem tá assistindo aqui o nosso podcast Vida em Movimento. O que você quer deixar de mensagem? Pode olhar na câmera e passar sua mensagem pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui, que é seu fã. Ai, que lindos. Bom, vamos lá, gente. É uma dos mantras que eu já falei aqui, mas ser melhor do que foi ontem, sempre. Se você acordar, pode estar com o maior desafio que você tiver na vida. Seja melhor do que foi ontem. E não desiste. Não tem falha. Não tem vida real, normal, que não tem as pedrinhas no nosso caminho. Então, é não desistir. E não desistir é isso. É nos pequenas coisinhas, não é no grande. Então, se você
você tá aí, é para você começar, erguer a sua manga e pegar essa oportunidade, não deixar passar e vai. Cada dia um. Ai, lindo! Parabéns, meu amor. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Você realmente é uma inspiração pra gente. Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde, recebendo essa maravilhosa Luciana Machado, Lu Chocolates. Obrigada. Muito doce, muito gostoso esse episódio. Obrigada, amor. Obrigada. Beijo.